Salve Luiz Roberto, salve Robson. Me ouvem bem? Hoje a nossa live com o professor Nestor Santiago já está ingressando, amigo pontualíssimo, e trataremos sobre o acordo de não persecução penal, com a visão do professor Nestor, que é doutor em Direito, advogado, e que estará conosco tratando do acordo de não persecução penal. Vamos lá. Jussara, Luísa, que esteve conosco na semana passada. Salve, Nestor. Te mandei mais um convite ali agora, aqui no próprio Instagram. Vamos ver se agora dá certo. Agora Olha deu. aí, Olha agora aí. sim. Você arrumou um cenário muito bonito aí atrás agora, rapaz. Tudo bem? Cenário especial para recebê-lo, figura autoridade máxima, grande professor Nestor, uma Quem, alegria estar junto contigo nessa quem sou live. eu? Tá tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom, graças a Deus. Me recuperando aqui de um júri da semana passada que foi durou muito tempo. E agora que eu tô nessa já mais tranquilo para poder conversar e tudo mais. Que bom. É. Pessoal que está nos acompanhando, eu estou com o professor Nestor Eduardo Araruna Santiago, antes de ser professor, de ser doutor em Direito, antes de ser um grande advogado com atuação nacional. Nestor é um amigo, tivemos a oportunidade de juntos estarmos na primeira escola de Göttingen, já se passam aí muitos anos, né, Nestor? Quase 10 E anos, né? Mas ano que vem são 10 anos, né? é verdade, vamos completar 10 anos, foi uma aventura e lá nos conhecemos. E o Nestor tem muito a contribuir com o direito penal, com o direito penal econômico, com toda essa justiça penal negocial que está se colocando para nós neste novo momento do direito penal. Então eu quero te agradecer muito, Nestor, o teu aceite para estar conosco. E queria que, antes de nós entrarmos no tema do acordo de não persecução penal, você contasse para o nosso pessoal, para os nossos ouvintes, como que é, como que foi, como que está sendo a tua trajetória dentro da advocacia, como que você começou, em que momento da advocacia que você está, contar um pouquinho desse júri da semana passada, para a gente dar uma quebrada no gelo. Bom, a minha trajetória, eu já tenho 25 anos de formado, né? Completados esse ano. Me formei na Federal de Minas Gerais, onde fiz também mestrado, especialização, mestrado, doutorado, né? Fiz toda a trajetória acadêmica. Nesse meio tempo em que eu morava em BH, né? Hoje eu moro em Fortaleza, já tem quase 20 anos. Eu também tinha escritório de advocacia e tudo mais, mas era uma advocacia mais generalista, né? Também pegava penal e já na faculdade, né? Já na faculdade eu já fazia júri, né? Como estagiário, né? E logo depois que me formei, também coordenei um grupo de estagiários que a gente tinha o famoso expressinho do DAJ, da Federal de Minas Gerais, né? Que a gente fazia os júris cobrando pouco, né? Mas para o pessoal, mais para poder também aprender a fazer e tudo mais, e deu super certo. Depois, em 2003, me mudei para Fortaleza e realmente me dediquei mais à carreira acadêmica, né? Eu fiquei uns 10 anos mais ou menos parado de advocacia mesmo, realmente bastante afastado. Onde também me dediquei a assessorar no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, né? Fui assessor durante quase 7 anos, né? Foi uma grande experiência para mim, né? Sobre todos os aspectos. E quando foi em 2013, quando inclusive tinha proposta para poder continuar como assessor, eu resolvi voltar à advocacia, né? E fazer exclusivamente algo que eu sempre quis fazer, que foi a advocacia criminal. Exclusivamente a advocacia criminal. E desde 2013, então, venho fazendo isso. Muitos percalços, né? Assim, muitos obstáculos a serem transpostos todos os dias, né? Eu estava até brincando com o pessoal ontem que a gente não mata um leão por dia, não. A gente mata um cardume de leão por dia, né? Porque cada dia é um negócio complicado.
E hoje eu sou professor também da Universidade Federal do Ceará e da Universidade de Fortaleza, né, onde na Unifora eu sou professor também do mestrado e doutorado, né, do programa de pós-graduação. Então, tenho uma trajetória acadêmica bem consolidada, são mais de 20 anos de docência, né, e 25 anos de formado e tempos aí, digamos assim, intermitentes da advocacia, mas desde 2013 estou firme e forte, né, todos os dias na advocacia criminal. Muito bom. E isso fica, então, aí um alento a todos que estão nos ouvindo, muitos que estão começando a advogar, para todos percebermos que a advocacia é uma caminhada de longo prazo. Quer dizer, são 25 anos de trajetória do Nestor e o sucesso vem a longo prazo. Hoje as pessoas têm muita pressa, têm muita necessidade das coisas acontecerem muito rápido. Com 3 anos estão fazendo coach, né, no Instagram, achando que 3 anos de formado, achando que vai ganhar dinheiro, não sei o que. Pessoal, não é assim, entendeu? Se você ganhar dinheiro muito rápido, você pode saber que tá fazendo a coisa errada, né? Não é bem assim que funciona, não. E desde que o mundo é mundo, né? Exatamente. Pois é. E, Nestor, então ficam abertos aqui no nosso chat as perguntas para quem quiser participar, debater conosco, basta escrever aqui embaixo do nosso Instagram, nos comentários, daí eu já transmito ao Nestor. E agora caminhamos para a questão da justiça penal negocial como um todo e especificamente no acordo de não persecução penal que veio com a Lei 13.964. Como é que você viu e como é que você está vendo esse movimento, Nestor? Marlos, quando saiu o pacote anticrime, né, a primeira coisa que me veio à cabeça, eu acho que você teve essa experiência também, foi a Lei 9.099, né, que ela inaugurou esse procedimento de justiça negocial no Brasil, né, isso lá nos anos de 1995, e eu tive a oportunidade, logo que eu me formei, porque a lei, salvo engano, é 26 de julho de 95, ela tem uma pequena vacatio legis, né, que foi estipulado, pelo menos na MBH, na época eu estava nessa advocacia, começando a advogar, logo depois de formado, que a gente fazia audiência preliminar sábado de manhã, domingo à noite, quarta-feira de madrugada, ou seja, funcionava realmente 7 dias por semana, né, 24 horas por dia. Até que houve reclamação dos juízes e promotores que não estavam ganhando extra para poder fazer plantão. E aí o negócio começou realmente a se redesenhar, né? Mas o que acontece, né, nesse caso aí do acordo de não persecução penal, diferentemente do que aconteceu no Juizado Especial Criminal, é porque o acordo de não persecução penal tende a dar uma vazão daquilo que já está dentro do sistema. Enquanto lá na transação penal, na composição civil do dano, e principalmente na transação penal, trouxe para o direito penal o que estava fora. As contravenções penais, por exemplo. Um dos primeiros casos que eu peguei aqui em Fortaleza, já nesse período já de advocacia de 2013 em diante, foi justamente um caso de importunação pública ao pudor, né? Que é uma contravenção penal que há muitos anos sequer estava dentro do sistema. É isso mesmo. Então, realmente, o negócio é meio digamos assim, porque a transação penal é muito bom, é porque a justiça é negociada, etc. e tal, mas trouxe para o direito penal aquilo que estava fora do direito penal, né? Então está longe de ser algo vinculado ao direito penal mínimo. Já o acordo de não persecução penal, pelo menos a visão que eu tenho, né, ainda não tive a oportunidade de participar. Bom, estou tentando participar de uma, mas ainda a negociação está um pouco complicada com o Ministério Público. Mas a visão que eu tenho do acordo de não persecução penal é algo muito positivo, né? Pelo menos nós temos visto aí os índices que já vêm sendo demonstrados pelo Ministério Público Federal, e isso eu não estou nem falando com relação à resolução 181 e depois a outra resolução, a qual eu não me lembro o número, que fez uma modificação nessa resolução em 2017, né? Que eu acho que você deve ter participado de forma bastante ativa, né? Até que você estava em algumas causas da Lava Jato. Sim. Mas já vem sendo demonstrados alguns índices muito positivos por parte do Ministério Público Federal, né, no tocante à realização de acordos de não persecução penal. Da ordem assim, em cada 10 casos, 7 vão para a ANPP. Então, que é muito bom, que já digamos assim, já no caso da Justiça Federal, né, e eu acredito que o quadro aí no TRF4 seja o mesmo do TRF5, que é uma justiça muito célere, né? Em matéria penal, sim, já é uma justiça muito célere. Então, a tendência é fazer com que também haja mais celeridade também nos processos e principalmente na Justiça Federal, onde existem os maxi-processos, né? Esses maxi-processos são muito concentrados
na Justiça Federal. Sim. E o TRF da quinta região, Nestor, ele está já com todo o sistema eletrônico? Nós estamos aqui pelejando no PJE. Uhum. Horrível, não, a plataforma terrível, assim, digamos assim, até de visual, né? Era pouco amigável e tudo mais. Mas nós estamos já desde 2018 já migrados para o PJE. Né? E isso dá, como você colocou, uma agilidade muito grande para os processos, né? Nós que Sim. começamos a advogar na época que o processo era físico, de papel, portanto, antes dos processos eletrônicos, esses maxi-processos seriam totalmente inviabilizados numa época de papel. O simples fato de intimar a defesa de 14, de 15 denunciados, cada um abrindo o seu prazo, e aí volta para o Ministério Público, isso inviabilizava o andamento do processo. Hoje, como o Nestor lembrou bem, com os maxi-processos, com a digitalização, com o EPROC, com o PJE, enfim, com cada sistema, mas muito especialmente na Justiça Federal, as coisas estão andando de forma muito rápida. E o acordo de não persecução penal, como o Nestor colocou bem, está numa tentativa, inclusive, de limpar a pauta daqueles processos que estão entrando no judiciário, diferente da transação penal que trouxe processos novos para o judiciário. É uma boa lembrança. E a questão da confissão, Nestor, a obrigatoriedade da confissão, a gente falando um pouco dos requisitos necessários para o preenchimento do acordo de não persecução penal. Como é que você está enxergando essa questão da confissão? Rapaz, assim, é um negócio complicado, né? Porque tá só se lendo que tem que ter confissão, né? Mas se esquece que é uma confissão circunstancial, é uma confissão para o acordo de não persecução penal. Tanto é que esse acordo de não persecução penal, uma vez ele não sendo devidamente cumprido, a confissão que lá foi realizada não pode ser aproveitada no processo penal, né? Ou seja, é uma confissão, digamos assim, muito instrumental, né? Ela, na verdade, tem um caráter muito utilitarista para ser utilizado naquele determinado momento, com aquela finalidade de fazer o acordo de não persecução penal, né? E eu acho, particularmente, né, que essa exigência colocada pela lei, lógico que está no texto da lei, nós não somos aqui o STF para poder desvirtuar o que está colocado na lei, né? Mas me parece que é uma exigência um tanto quanto exagerada, né? Se a finalidade é efetivamente diminuir o espaço do processo penal que nós aprendemos na faculdade, aquele processo penal que nós pegamos, Marlos, eu acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade, em que o primeiro ato da instrução era interrogatório, não é? Sim. Pois é. Então, tem que mudar um pouco aí, digamos assim, o disjuntor, né? Tem que desligar o disjuntor aí do processo penal efetivamente condenatório para um processo penal negocial, né? E acredito muito na capacidade do Ministério Público, tanto federal quanto estadual, de fazer isso, né? Mas me parece que nesse ponto o Ministério Público Federal tem um grande handicap aí, que é justamente o fato de já vir trabalhando com isso há mais tempo, né? E saber exatamente como instrumentalizar isso, né? Talvez não se apegar tanto ao aspecto da confissão circunstancial, porque ela me parece um tanto quanto ali, digamos assim, perdida dentro de uma questão maior, que é justamente o espaço de negociação dentro do processo penal. Não é que nem que eu quero negociar. Como é que a gente vai fazer aqui? Eu assumo esse fato, certo? Então, beleza. Então, basta isso. Não precisa muita formalidade, né? As formalidades vão estar devidamente explicitadas na hora que fizer o acordo de não persecução penal, mas aí é outra coisa. Na hora que lavrar o acordo de não persecução penal. Mas aí é outra coisa completamente diferente. Eu não sei se a sua visão é exatamente a mesma. E antes de você responder, Marcos, eu te devolver a pergunta, isso vai ficar disponível no IGTV? Vai, né? Isso, nós vamos ficar com esse nosso bate-papo disponível no IGTV, como também depois vai ficar disponível com os comentários. Tem muita gente comentando aqui, vários alunos teus, dizendo que você é um grande professor, que você é garantista. O rapaz disse aqui é porque, infelizmente, ele não foi aprovado aqui na seleção do mestrado da Unifor, mas não é porque ele não é garantista, não. É porque realmente nós tivemos aqui uma seleção muito boa, sabe? E que teve muitos candidatos classificados. Nós tivemos praticamente uma turma toda classificada, entendeu? Mas a questão é o número de vaga. E daí, infelizmente, né, não tem muito mais. O que o Carlos Gomes vai dizer aqui, ó, que parece ser uma exigência mais para satisfazer a vontade
do que encarcerador quer ouvir do que ser um requisito efetivo. De uma certa forma, em outras palavras, é mais ou menos isso daí, né, com relação à confissão. O que você acha? Pois, e só complementando o teu questionamento, vai ficar disponível também com os comentários, por isso que é importante, quem quiser ir comentando, vai ficar disponível com os comentários que no IGTV você perde, no canal do YouTube do Escritório Arnes de Oliveira perfeito. e Andreasa, para a gente poder continuar, inclusive, esse diálogo de forma virtual. O teu posicionamento é super interessante e eu já ouvi vários doutrinadores com o mesmo posicionamento. E eu tenho entendido a necessidade de declarar a inconstitucionalidade do artigo que exige a confissão. E existe uma ADIM em andamento, que foi proposta pela Associação Nacional dos Advogados Criminalistas, e eu não discordo da tua visão de que essa confissão seria uma Mas confissão... já existe uma ADIM nesse sentido? Já existe uma ADIM nesse sentido, vou Qual pedir é a até... Eu até vou colocar, já coloco o Luiz Roberto, que está aqui nos bastidores, já me ajuda também com o número da ADIM. Mas é da Anacrim, né? É da Anacrim. Da Anacrim, da Associação Abracrim. Da Abracrim? Eu não tinha conhecimento dessa da Abracrim, não. Se eu não me engano, é 6133 o número da ADIM, mas eu confirmo durante a nossa live e a gente coloca como comentário aqui embaixo. Tranquilo. E essa ADIM, ela traz o Eduardo Perini está ajudando aqui, que é da Abracrim e tal. E essa ADIM, ela vai muito na questão da ampla defesa, do contraditório, enfim, dos princípios constitucionais todos. O que me preocupa é que mesmo que a gente trate a confissão, como você tem defendido e vários outros têm defendido, de que ela seria meramente para o acordo, eu percebo que no jogo da justiça penal negocial, se você demonstra a intenção de fazer um acordo de não persecução penal, ou seja, você requer ao juiz que ele intime o Ministério Público para se manifeste sobre a possibilidade do acordo de não persecução penal, tratando de um processo que já esteja tramitando. E isso basta para que mentalmente o juiz forme um juízo de que você tem culpa no processo. O Ministério Público já entra no jogo com a certeza de que você tem culpa, né? Então aqui com o Ministério Público a gente não precisa se preocupar porque o olhar dele é esse mesmo. Mas o juiz pode ficar contaminado com essa impressão e então eu tenho insistido muito de derrubarmos essa questão da confissão. Mas aí cabe um parêntese na tua observação. Lógico. Porque é o seguinte, eu acho que por si só a entrada do acordo de não persecução penal no famoso pacote anticrime, que nós sabemos que, né, enfim, não previne nada, só o acordo de não persecução penal já é um grande ganho, tá? Sim. Desde que ele não seja desidratado igual foi com relação ao prazo da prisão preventiva, né, como foi colocado pelo STF. E nós temos uma questão também, que eu acho que vai ser objeto de alguma pergunta sua, com relação em que momento deve ser feito o acordo de não persecução penal. Né? Mas vamos deixar isso para depois. Porque o que me parece que é preocupante nessa história toda é que o acordo de não persecução penal está em vigor, mas o juiz de garantias não. E quem tem que fazer o acordo de não persecução penal, quem tem que homologar o acordo de não persecução penal, que para mim já é uma aberração, porque isso sequer deveria passar pelo Poder Judiciário, tá? Isso é uma tarefa só do Ministério Público. Mas vamos lá, né? Quem vai homologar o acordo, que deveria homologar o acordo de não persecução penal, é o juiz de garantias, que, graças ao ministro Luiz Fux, por decisão monocrática, autoritária, isso precisa ficar bem dito, bem claro, ele suspendeu os efeitos da lei. Eu não consegui entender no Brasil como é que tem um produto do Poder Legislativo, por mais questionável que seja, isso é uma outra questão, mas o ministro isolado do Supremo Tribunal Federal suspende os efeitos de uma lei. É um negócio meio surreal. Aí eu entro totalmente de acordo com você, porque com esse raciocínio, você nesse ponto tem toda a razão, se nós tivéssemos o juiz de garantias, quem estaria tratando dessa confissão seria o juiz, que depois não vai julgar o processo. Portanto, a gente escaparia desse meu
desse meu argumento. Isso é uma excelente lembrança tua, não tinha feito esse raciocínio, agradeço, muito legal, é isso, eu estou de acordo com você. E aqui sobre o juiz de garantias é interessante, porque a gente poderia fazer uma live só para contar sobre a trajetória do projeto anticrime, como é que virou a lei anticrime, mas uma coisa é interessante dizer, porque o Toffoli suspende a época por 6 meses, o juiz de garantias, para que pudesse ser implementado. Depois o Fux dá uma liminar ampliando por prazo indeterminado, e faz pior, Nestor, nesse autoritarismo que você bem lembrou e que eu também estou de acordo com você. O Fux sai do gabinete para a presidência e leva o processo com ele, ou seja, não deixa o processo para que ele siga a rotina normal dele, para que fosse pautado e julgado, agora fica com ele, provavelmente, eu tenho essa aposta, ele não leve isso a julgamento nos 2 mandatos dele, portanto, daqui 2 anos nós estaremos ainda sem o juiz de garantias. Foi feito aquele Conrado Ubner Mendes, lá da USP, né? Ele fez uma aposta com o Fux, dizendo que pagava R$ 4.300, que era o valor do auxílio moradia, caso ele levasse alguns processos a julgamento em plenário durante a presidência dele, né? A gente já está completamente desmoralizado com relação a isso. E quem não... Pode prosseguir, desculpe. Não, eu estou me lembrando porque ele fez um texto, né, publicou na Folha, né, justamente falando a respeito disso. E me lembrou porque é uma situação que é justamente um dos casos, né, que até nas 2 semanas, né, até um professor da Unifor, que também é desembargador, né, está no cargo hoje de corregedoria aqui no estado do Ceará, lá do Tribunal de Justiça, ele defendeu justamente um modelo específico do juiz de garantias para o Brasil, entendeu? Até fugindo um pouco do modelo que está colocado no Código de Processo Penal. E para quem não acompanha, vale acompanhar essa dica do Nestor, que são as colunas do Conrado Ubner na Folha, que valem a pena sempre ser lidas, são muito interessantes e vale o reflexo, a reflexão. Nestor, você colocou um segundo ponto, aliás, antes, a Carla Vicenzi e o Luiz Roberto, agradeço aos 2, eles contribuíram aqui. A ação direta de inconstitucionalidade é a 6304, que está discutindo a questão da confissão no acordo de não persecução penal. E você tocou num ponto que também é importante, está gerando controvérsias, está gerando também divisão entre o Ministério Público Federal e Estadual, pelo menos aqui no Paraná, que é a questão do momento do acordo de não persecução penal. Como é que você está vendo essa discussão? Da pior forma possível, porque nós temos que lembrar o seguinte, né? A dicção do artigo 28, me permita aqui uma leitura, deixa eu até pegar aqui o computador, que eu não sei se você, mas eu não tenho mais código, né? Eu tenho só, inclusive no júri que eu fiz semana passada, eu tive a dificuldade de comprar um código. Né? Imagino que nem eu, nem você, nem nenhum dos nossos ouvintes mais aqui tenha código, né? Nós temos o site do Planalto, planalto.gov.br. Excelente, eu dou aula aqui, abro a guia, copio, colo, não sei o quê. Ele vai dizer aqui o seguinte, não sendo o caso de arquivamento, artigo 28A, e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal. E aí vem exatamente como está escrito lá no artigo 59 do Código Penal. Desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Ou seja, nós estamos falando aqui de acordo de pena. Né? Muito embora a redação aqui do artigo 28, nós sabemos disso também, houve uma modificação do projeto inicial, porque a pena mínima que está colocada aqui era para ser a pena máxima. Né? Hoje nós temos uma pena mínima menor que 4 anos. Né? Isso vai pegar basicamente 80% do Código Penal e legislação extravagante. Inclusive crimes contra a administração pública. Todos eles. Todos eles. Corrupção passiva e ativa, principalmente, né, e lembrando que hoje é o Dia Internacional de Combate à Corrupção, né, que nós sabemos que nunca vai acabar enquanto houver esse contubérnio imoral entre público e privado que existe no Brasil. Né? Isso efetivamente não vai acabar. Mas, enfim. Mas a ideia aqui é um acordo de pena para poder prevenir e reprimir.
tanto é que vai estabelecer algumas condições, entre quais reparação do dano, né? Outras condições que o juiz pode estabelecer, que já gera também a questão de determinação de pena. Mas me parece, né, que como é um acordo de pena e é um acordo benéfico, porque um dos efeitos das condições efetivamente cumpridas é a não existência de registros criminais, o acordo de não persecução penal ele tem que ser muito mais amplo do que a visão que está sendo, inclusive, debatida no STF, que vai para plenário, porque na minha visão, Marlos, eu não sei, eu posso estar sendo extremamente radical ou está sendo errado na minha visão, mas eu acredito que o acordo de não persecução penal ele pode se aplicar até mesmo para casos já encerrados. Porque ele vai, com relação a crimes cuja pena máxima, desculpe, cuja pena mínima é menor ou igual a 4 anos, a pessoa foi condenada, ela vai ter um registro criminal lá. Então ela poderia pedir revisão criminal para justamente tentar fazer um acordo de não persecução penal. Talvez fosse até mais eficiente para o próprio Estado. Né? A questão é que isso é igual a tortura, né? Todo mundo sabe que existe, né? Mas ninguém quer enfrentar. Né? Então esse é um problema que obviamente, que com um poder judiciário extremamente racional, né? Com também o Ministério Público empenhado nisso, nós não poderíamos ter uma resolução se efetivamente o processo penal for para pôr fim a conflitos sociais, né? Eu acredito que o acordo de não persecução penal tem que ter uma amplitude muito maior daquela que se previu aqui no próprio Código de Processo Penal. Portanto, não faz diferença nenhuma se ele for proposto antes da denúncia ou depois da denúncia, se o processo estava ou está em andamento. Ainda tem outra coisa, porque o acordo de não persecução penal não prevê, como prevê, por exemplo, para a transação penal, a existência de outras ações penais em andamento. Ele vai colocar aqui uma cláusula genérica de conduta, como é que é? Ele vai dizer aqui, ele vai dizer aqui um ponto, vai falar a respeito de conduta, se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se as infrações pretéritas forem insignificantes. Mas ele não fala nada de processo em andamento. Um caso que eu tenho, né, que eu inclusive debati com o promotor há umas 2 semanas, né, coloquei isso para a empresa, eu represento aqui na área penal ambiental uma rede de resorts que tem no mundo todo. Tá? E eles já têm, eles vieram para cá, para o Ceará, com a promessa de que o governo do estado do Ceará construiria uma rede de esgoto, uma rede de tratamento de esgoto, para que eles pudessem instalar. Né? Essa seria a contrapartida do Estado. O Estado não fez a contrapartida. Okay. Aí o que a empresa teve que fazer? Ela mesma construir. Tá? Ela construiu. Só que, volta e meia, em razão do local onde foi construída, né, pelo fato de existirem muitos animais perto da onde são lançados os dejetos, que já devidamente depurados, né, na medida do possível, né, gera muita contaminação ambiental. Então não se sabe se a contaminação é do ambiente ou é da rede de tratamento de esgoto. E aí, o órgão ambiental do estado do Ceará, a SEMAS, Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Ceará, vive multando a empresa. Então, reiteradamente, né, eles têm conduta, tem questões criminais voltadas à poluição ambiental, que é uma das maiores penas que é colocada, inclusive, na Lei de Crimes Ambientais, que é de 1 a 5 anos, né, exceto se for poluição culposa, mas é algo que é muito grave. Então, eles têm 2 ou 3 processos na área de poluição ambiental, que eu entendo que são condutas, não são condutas reiteradas, mas são condutas, digamos assim, permanentes. E doutor promotor, vamos aqui conversar, porque esse negócio nunca vai ter fim. Porque ele não vai poder desmontar a estação de tratamento de esgoto, né? A função primordial dele não é uma função poluidora, é uma função turística. Né? O que ele está tentando fazer aqui é resolver um problema que o Estado não resolveu quando eles se implantaram aqui no estado do Ceará. Então não faz sentido criminalizar o empresário por uma conduta que ele não deveria ter feito. Né? E, olha, aí ele fala, mas bom, doutor, mas a ação penal já foi oferecida, também já tem outra ação penal em andamento. Eu falei, mas doutor, nós estamos dispostos a confessar para poder fazer um acordo de não persecução penal, inclusive para poder pegar todos os processos.
porque isso daqui vai ser uma luta sem fim. Eu sei que o senhor é muito operoso, né? O senhor é muito digamos assim, aguerrido e tudo mais, mas isso daqui é um negócio tão sem sentido que não entendo que vale a pena. Não, doutor, mas o processo penal já está em andamento, já tem outra ação penal, então não vou fazer o acordo de não persecução penal. Tudo bem. O que eu vou ter que fazer? Né? Quando oferecer defesa, provocar a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para ver se ele vai estabelecer o critério de realização do acordo de não persecução penal. É o jeito, que eu não tenho outra coisa para fazer. Mas veja o surreal da situação. Ou seja, nós estamos tentando resolver um problema que não foi criado pelo teu cliente? Pelo meu cliente, tentando resolver um problema também para o Ministério Público, mas existe, pelo menos nesse ponto, né, existe essa situação muito refratária. Né? Tem outros casos também, mas enfim, são casos muito longos, eu acho que não vale a pena a gente falar a respeito disso aqui, mas esse me parece ser o mais emblemático, porque juntamente com o acordo de não persecução penal, Marlos, e você sabe disso, porque já vem trabalhando nisso já há algum tempo, né? Sabe que precisa ter uma mudança de mentalidade por parte do Ministério Público. Né? A colaboração premiada, que vem lá de 2013, que foi fundamental para um sucesso da Lava Jato, né? Não que eu seja um fã da Lava Jato, não sou, até mesmo porque muitos abusos foram praticados, mas a colaboração premiada foi um instrumento essencial para a realização dessa dimensão que se tem a Lava Jato hoje. E quando a gente fala Lava Jato, não é apenas a Lava Jato, para quem está nos ouvindo, mas é a Lava Jato no Paraná, mas a Lava Jato que se instalou depois em São Paulo, ainda está instalada no Rio de Janeiro, como as outras operações com outros nomes, como é o caso das Zelotes em Brasília, e inúmeras operações que acontecem na jurisdição da 5ª Região também. Então, essa sistemática, né, de Operação Lava Jato. Agora, eu quero ficar nessa... Eu tenho 2 ou 3 pontos importantíssimos aqui que me chamaram a atenção. Só mas me eu queria controlo ficar... o tempo, porque assim, se eu começo a falar, como eu brinco aqui, que minha aula de processo penal é igual uma caixa de lenço. Né? Você puxa um, vem 3. Então vem 3 assuntos de uma vez, porque a gente não consegue compartimentalizar, né? Esse assunto é muito profundo. Não, e a ideia é essa mesmo, está super legal, porque daí a gente vai de maneira informal aqui batendo um papo, até para os nossos ouvintes. Hoje eu perguntei para o Nestor se a gente fazia um roteiro, e ele falou, não, vamos de improviso, conversando, e é isso mesmo, passa 1 hora super correndo, a gente está com 33 minutos, então a gente está na metade da nossa conversa. E me chama a atenção aqui, Nestor, o seguinte, você mencionou a questão da postura do Ministério Público, daí eu vou juntar com uma pergunta quando você traz o acordo de não persecução em qualquer fase do processo, inclusive depois do trânsito e julgado, numa evolução do nosso sistema. O acordo de não persecução penal é uma antecipação da pena? E aí justificaria esse teu argumento? Porque quando a gente pega ali inciso 1º, reparação do dano. Inciso 2º, a renúncia voluntária de bens e direitos que foram utilizados ou são proveito do crime. 3º, ele vai prestar serviços à comunidade. 4º, ele vai pagar uma prestação pecuniária. 5º, o Ministério Público pode ainda oferecer outras condições compatíveis com a imputação imputada. Portanto, você lembrou bem, a pessoa não tem antecedentes, o que é uma grande vantagem, mas a pessoa praticamente assume, a meu ver, ela assume um cumprimento antecipado da pena. Sim. Isso é correto? Ou a gente está mais realmente para uma negociação e essas cláusulas que a lei trouxe acabam dando um cumprimento antecipado da pena? Eu pensei isso porque você trouxe essa questão que eu não tinha realmente pensado, porque quando você fala da reprovação e prevenção do crime, e aí dá um caráter de acordo de pena. Mas é um acordo de não persecução. Ele fala que é um acordo de não persecução penal porque está dentro do Código de Processo Penal, mas tem efetivamente natureza penal, não tem dúvida com relação a isso. Né? Porque assim, o que acontece? Antes de falar aqui, né, só deixar um abraço aqui para Caroline Dias, que foi minha bolsista durante 2 anos. Está sentindo falta das tuas aulas? Está sentindo falta das minhas aulas. O meu brotherzaço, Alfredo Gomes de Souza Júnior, se eu precisar de um advogado em Belo Horizonte, fala com esse rapaz que ele vai resolver todos os seus problemas. Deixa eu só acender a luz aqui do quarto, só um minutinho, peraí.
Enquanto o Nestor acende, eu quero cumprimentar todos que estão nos assistindo, Elias Portugal, Samuel, Feltran, Paulo Vitor, enfim, Vitor Pacheco. Tem alguns alunos meus aqui também. Uma alegria. Pois é, não, tá ótimo. Agora o seguinte, sim, o que eu queria dizer é o seguinte, que eu vou muito na linha do Paulo Queiroz, né, do Procurador da República, né, lá da primeira região, que entende que, posso estar equivocado, mas mais ou menos nesse sentido, que essa distinção, né, fala norma processual de natureza mista. Hoje em dia, nós não temos como fazer essa distinção muito de norma penal e processual penal, porque vamos combinar aqui, Marlos, sem processo penal, o direito penal é uma mera obra de ficção. Lógico. Né? Ou seja, e aí nós estamos no momento em que esses princípios, né, do processo penal e do direito penal estão cada vez mais próximos. Não faz sentido nós separarmos. Se o processo penal é instrumental com relação ao direito penal, não faz sentido eu tratar o direito penal de uma forma e tratar o processo penal de outra forma. Né? Eu particularmente até acho, né, e aí já venho pensando nisso já há muito tempo, desde aquela mini-reforma de 2008, né, que modificou o procedimento, provas, etc. e tal, que modificações que venham a prejudicar a situação do réu, né, como é o caso, por exemplo, dessa prisão preventiva obrigatória de 15 anos do júri, né, ela só poderia acontecer para outros casos, não para os casos que estão em andamento. Essa é a visão que eu tenho dentro de um raciocínio do que é benéfico ao réu e, obviamente, ao raciocínio constitucional. Tá? Mas o acordo de não persecução penal, tal como ele está colocado, estabelece cláusulas que podem ser cumulativas, ele vai falar cumulativa ou alternativamente, né? O que for necessário para a prevenção e repressão do crime. Então vamos fazer o seguinte, olha, eu vou procurar o Ministério Público, então o Ministério Público me procura, vamos negociar a pena. Vamos negociar a pena. Inclusive uma pena diminuída. Ela vai ser diminuída aqui de acordo com o Código de Processo Penal, me corrija se eu estiver enganado, do máximo necessário. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Cadê? Tarará, tarará, tarará. Agora, obviamente, eu não vou achar. Mas me parece que é a redução que é colocada aqui, ela é do máximo da pena, né? 2/3, né? É isso mesmo? A prestação de serviços? Diminuído de 1 a 2/3. Não, né? A prestação de serviços correspondente à pena mínima. Combinado ao delito, veja só. De 1 ou a seja, 2/3. se a pena mínima é 1 ano, e a depender das condições do acusado, né? Eu não posso nem falar acusado, né? Eu posso dizer aqui o que, sei lá, do negociante. Do investigado, negociante. Negociante é melhor. Pois é. Ele vai receber uma pena de 4 meses para ser cumprida, né, de uma forma adequada à prevenção e repressão do delito. Então, olha, eu quero negociar isso daqui para ter um benefício. Né? Eu vou receber uma pena, eu vou cumprir as condições que foram estabelecidas, nesse período que foi estabelecido, e a partir daí eu quero receber meu benefício. Isso aqui é uma troca. É uma negociação. Não tem jeito. Né? Ou nós temos que abrir a cabeça para isso. Atenção às novas gerações. Né? Estou vendo aqui algumas pessoas que são meus alunos, serão meus alunos, né? E obviamente estarão em algum momento na advocacia criminal. O acordo de não persecução penal é algo que tem que mudar mentalidades. Né? Nós temos que sair daquele modelo, né, de denúncia, defesa, resposta à acusação, audiência de instrução, julgamento, sentença. Né? Nós temos que pegar aquele modelo lá do começo. Olha, aqui não vai ter denúncia, né? E não tendo denúncia, nós temos que saber qual vai ser a pena que vai ser negociada. Vamos voltar lá na Lei 9.099. Como eu disse logo no começo da nossa live aqui. Né? Então, ou seja, nós temos efetivamente que mudar o modelo. Não adianta a gente ficar batendo martelo. Se é uma negociação de pena, é uma negociação de pena, está claro. O acordo de não persecução penal. Se tiver persecução penal, vai ter pena. Então vamos antecipar. Bom, eu assumo a responsabilidade, quero receber a pena, mas quero receber a pena nessas condições. Vamos negociar, igual existe também no SUSI processual, que a negociação é perfeitamente possível. Né? Não vejo nenhum impedimento para que isso aconteça. Agora, nesse formato, então, a postura do Ministério Público, quando ele não abre mão
de determinadas condições, estaria correta, porque ele está fazendo com que você cumpra antecipadamente uma pena. Sim, com certeza. Com certeza. Mas é tudo negociado, não é imposição de pena, é negociação de pena. Aquilo que seja adequado para a prevenção e repressão do delito. Né? A gente tem que insistir nessa cláusula, porque ela é importante, ela é tomada, como eu repito, lá da redação, da parte final do artigo 59 do Código Penal. E você entende, Nestor, que essas condições que são elencadas no 28A, 1, 2, 3 e 4 e 5, se for o caso, elas podem ser alternativas, né? Elas não são todas as condições? Porque a lei, como você colocou, realmente, a lei fala, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. Exatamente. Então eu poderia reparar o dano, não renunciar aos produtos do crime, porque não houve, ou porque não houve proveito, mas eu poderia deixar, por exemplo, de prestar serviço à comunidade? Numa negociação? Vamos pensar aqui em termos de direito penal econômico. Tanto você quanto eu atuamos. Crime contra a ordem tributária. Certo? Se o cidadão reparar o dano, extingue a punibilidade. Né? Não precisa. Ou seja, exatamente. Aí o cidadão está devendo, sei lá, 30 milhões de reais. Ele não vai ter condição de fazer. Né? Então tem que estabelecer outras condições que sejam necessárias para a reparação do dano. Porque se for para pagar o valor, ele extingue a punibilidade. Né? Ele não vai discutir isso daqui. Inclusive, já há vários artigos nesse sentido, eu não vi nenhuma decisão nesse sentido, mas me parece mais lógico para questões que envolvam devolução de dinheiro, né? E que essa devolução seja impossível, seja em razão da incapacidade econômica do negociante ou por qualquer outra condição, que sejam estabelecidas outras condições, porque aqui fala cumulativa e alternativamente. Pode ser uma cláusula só, pode ser mais de uma, podem ser todas, a depender dos critérios para prevenção e repressão do crime. E porque, para quem... que negócio, a pessoa tem que sentir que ela está recebendo uma pena. Como e para quem que isso é mais difícil, Nestor? Isso é mais difícil para a defesa ou mais difícil para a acusação? É mais difícil para o advogado mudar a postura ou é mais difícil para o Ministério Público? Eu acho que para os dois. Porque, por mais que nós estudemos, falemos sobre tudo mais, na hora da prática, na hora do vamos ver, o negócio é um pouco mais complicado. Né? Porque nós não sabemos quem está do outro lado do balcão, quem é a pessoa que vai sentar com a gente na mesa para poder estabelecer esse critério. E ainda tem um terceiro fator, né? O fator do réu se ajudar. Porque se o réu não se ajudar, é um negócio complicado. E isso me leva também a outra consideração que eu falo, mas o pessoal, mas aí não dá certo, porque aí ele vai procurar outro advogado, não sei o quê. Você vai ficar... Primeiro, é uma negociação de pena, que normalmente não é uma negociação fácil. Né? Isso envolve uma coisa, um ativo que nós advogados temos pouco, chamado tempo. Né? E outro ativo que nós temos, pelo menos penso que temos suficientemente, que é o ativo chamado conhecimento. Então, se você junta os dois, então isso tem que fazer parte do cálculo do teu honorário. Não é não? E mais, você vai ficar com digamos assim, uma tutela na sua mão, que é a tutela do teu cliente. Porque se o teu cliente desobedecer, porque eu acho que isso envolve também, Marlos, um pouco de lealdade processual, sabe? Eu confio muito na palavra, eu gosto... Lógico. Eu me irrito muito quando as pessoas não confiam na minha palavra, né? Até mesmo porque eu procuro atuar dentro de um modelo processual em que o juiz está do outro lado da mesa, né? O promotor e tudo mais, que a gente possa conversar e confiar um no outro, né? Lógico. Então, eu acho que o cálculo, inclusive o cálculo de honorários, tem que levar em consideração todas essas variáveis, que não pode ser menor. Porque é uma simples negociação, você vai só na audiência ali com o Ministério Público, está resolvido, né? Paga aí um salário. Não é assim. O advogado tem responsabilidade também pela confecção do acordo. O advogado, ele não é parte, mas ele representa a parte. Inclusive, se não tiver advogado, não tem acordo. E no exemplo que você deu é que me chama a atenção de pensar como é que isso vai se dar na prática, quer dizer, na questão dos crimes tributários. Como você colocou, o pagamento do tributo extingue a punibilidade. Ok. Se eu partir para um acordo de não persecução penal, no teu raciocínio bastaria essa cláusula do pagamento para extinguir a punibilidade, cumpriria lá a reparação do dano, por exemplo, e não precisaria ter as outras cláusulas. Não.
você acredita que o Ministério Público aceitaria fazer um acordo de não persecução penal? Estou Não, dando mas exemplo extremo porque não, nós não aceitaríamos. A defesa, se o Ministério Público disser não, tem que pagar, mas também tem que prestar não, serviço à comunidade. A gente vai dizer não, eu não não, até quero o mesmo, acordo. não, até Né? mesmo porque, em caso de crime contra a ordem tributária, o pagamento extingue a punibilidade. Né? Lógico. Eu estou me referindo aqui a outros crimes econômicos, né, que poderiam envolver essa questão também. Por exemplo, uma fraude instituição financeira oficial, por exemplo. Tá? Crime, é o artigo... Pega aí o artigo 19 da Lei 7492, por exemplo. Tá? Uhum. Que poderia envolver isso daqui. A pena lá, salvo engano, é de 2 a 6 anos. Né? Uhum. Então, poderia envolver não só a devolução de dinheiro, mas também alguma outra cláusula. Ok. Né? Mas aqui vai dizer com muita clareza, reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazer. Alô, alô, alô? Acho que o teu som... Alô? Agora parou o barulho. Como é que tá para quem Resolveu? tá? Agora sim. A minha enteada está chegando aqui com o carro e o carro está ligado ao Bluetooth, né? Aí quando ela chega, então é isso. Ela liga dentro do carro dela, pronto. Eu pensei, opa, a Polícia Federal chegou, tá todo mundo... Chegou aqui, já vou acabar com essa live já aqui. Já tá todo mundo grampeado. Mas a questão aqui, onde é que você, a partir de onde você não me escutou? Você estava falando do artigo 19 sim, do artigo da 19, 7492. Né? Então, pronto. Aqui nesse caso, bom, eu tenho um caso, por exemplo, né? Esse é o caso que envolve irmãos, né? Que eles numa situação de desespero econômico, já que naquela fase entrando ali no governo Dilma, já sem dinheiro, empresa quebrando e tudo mais, eles resolveram pegaram a facilidade de encontrar um falsificador de identidade, rapaz. O cara dentro lá da Secretaria de Segurança Pública. Acharam um cara que conhece um cara que conhece um cara. Né? Sempre assim, né? Muito bem. Sim. Aí falsificaram identidade e tudo mais, CPF, tudo bem. Aí foram pegar empréstimo numa instituição financeira oficial. Né? Ou seja, a falsificação foi única e exclusivamente para isso. E foram vários empréstimos. Financiamentos, na verdade. Empréstimo não, financiamentos. Foram vários financiamentos. Coisa assim de hoje deve estar em torno de 4 milhões de reais. Tá? Eles não têm condição de pagar. Se hoje for fazer um acordo de não persecução penal, e nós estamos tentando costurar isso daí, né, um acordo de não persecução penal, eles não têm condição de pagar. Né? Eu já deixei muito claro, tanto para o delegado, quanto para o procurador. Falei, olha, se na cláusula de acordo tiver restrição de valores, pode esquecer. Pode esquecer, porque não tem condição. Tá? Então vamos tentar estabelecer outros, mas é um negócio que vem, vai, demora. Né? Só o inquérito desse caso que eu estou mencionando para vocês já tem 7 anos. Então realmente é bastante complicado. Mas enfim, né? A gente poder ver que nem sempre essa restrição de valor, que muitas vezes é colocado como primeira condição, ela vai ser realmente efetiva. E esses teus exemplos são bons porque se não houver, aí eu volto para a questão inicial que a gente está discutindo da postura das partes, do advogado do Ministério Público, se não tiver uma modificação da postura, ele se torna inviável. Quer dizer, nós temos aqui um exemplo de crimes relacionados à licitação. O Ministério Público quer fazer o acordo de não persecução penal e quer que os réus já denunciados devolvam o valor integral da licitação como reparação do dano. Nós estamos falando aí de um montante superior a 30 milhões de reais. O interessante é que o próprio juiz na audiência, por causa da audiência virtual, esse debate acabou acontecendo no início de uma audiência. O juiz estava presente e acabou ficando ali, porque o juiz não participa dessa conversa. E o próprio juiz pediu licença, interrompeu e falou, olha, só quero lembrar para o Ministério Público que não está em discussão
se houve ou não desvio do dinheiro. O que está se discutindo aqui é que houve uma dispensa, ou se é o caso de dispensa ou de inexigibilidade da licitação. Portanto, como se o juiz dissesse, ninguém está falando em reparar o dano, porque não se sabe, não houve dano, a prestação de serviço foi efetiva, o valor é justo, o que está se discutindo é a forma. E esse é o ponto. E o Ministério Público não abriu mão da sua posição em que ele quer a recuperação do dano. Então, quando você faz toda a tua apresentação hoje, nesse nosso bate-papo, eu fico muito contente, porque você ainda é mais radical no sentido bom da palavra, da utilização do acordo de não persecução penal, e eu não consigo enxergar que o Ministério Público assuma essa posição, que ele saia dessa posição de acusador. Nós vamos demorar alguns anos, eu acredito, para ele chegar nisso. Só para fazer esse outro exemplo em sentido contrário, né? Se você pegar pela média, realmente, não só, Marlos, com relação ao Ministério Público, a gente precisa cortar na carne também. Os nossos colegas advogados também, né? Lógico. E isso é muito importante. Eu fico feliz quando eu dou um curso sobre a coisa de não persecução penal, ou então quando tem uma live como essa, que tem aqui um público flutuante aqui, mas nós estamos aqui nos 24, mas são pessoas que estão nos escutando, né? Que têm interesse, né? Não estão aqui só para poder fazer média, né? Mas no sentido de que nós precisamos efetivamente mudar essa mentalidade. Nós não podemos ficar aferrados à mentalidade de denúncia, defesa, audiência, sentença. Né? Nós temos que tentar mudar esse modelo onde ele for possível ser mudado. Né? E aí, no exemplo que você está colocando, né, que é muito importante, você falou aí licitação, mas vamos supor que tivesse 30 milhões de reais, dos quais, sei lá, 90% foi utilizado para realmente fazer a obra pública. Tá, asfalto no chão. Né? Como é que vai devolver? Não tem como devolver. Então, eu acho que falta um pouco também, né, nesse caso, um pouco de experiência econômica também, né? Porque o direito penal econômico, né, no qual entra a licitação, o crime ambiental, né, a fraude bancária e tudo mais, ela depende também um pouco da compreensão dos mecanismos, né, que levam à realização daquela prática, né? Então, isso é muito mais rico, né? É muito mais rico do que somente a aplicação da lei ao caso concreto. Nestor, a gente tem mais 5 minutos, mas eu tenho que puxar aquela questão que você defendeu do acordo de não persecução após o trânsito em julgado. Desenvolva para nós um pouquinho mais, porque isso é um ponto bem interessante, hein? Porque, como eu disse, né, pegando aqui na literalidade do artigo 28A, como é acordo de pena, né, e é um acordo muito mais benéfico, né, eu parto desse raciocínio, que é um acordo benéfico que, inclusive, ele limpa registros criminais, faz sentido, né, mesmo no caso já de penas aplicadas, que a pessoa tenha direito a ter o acordo de não persecução penal, cumpra aquele acordo de não persecução penal para pode até estabelecer condições mais rigorosas, não há problema, né? Desde que no final do cumprimento das condições, ela tenha a sua situação processual evidentemente mais melhorada. Ou seja, o fato de você puxar, como nós conhecemos, né, puxar a capivara do cidadão lá e ver lá que não tem nada, poxa, já é uma grande vantagem, né? E nós sabemos como a pena é estigmatizadora no Brasil, né? Como as pessoas têm verdadeira ojeriza de quem tem uma condenação, né? E sem saber, às vezes, porque pode ser a condenação, por exemplo, por embriaguez ao volante, pode ser uma condenação por lesão corporal culposa, né? Enfim, no trânsito, e a gente não sabe a dimensão que isso traz para as pessoas. Na verdade, e é importante também que nós, advogados, né, que o Ministério Público também compreenda, né, o sofrimento que é para uma pessoa ser processada. Porque a minha clientela, né, que é uma clientela formada por clientes normalmente classe média, né, obviamente tem um ou outro que tem mais disponibilidade financeira. Mas aquele cliente que me paga parcelado, que você tem que negociar e tudo mais, né, tem algumas empresas também e tudo mais, mas pô, a pessoa recebe a citação, doutor, acabei de receber uma citação aqui, o que eu faço? O cara não sabe nem o que faz. Então a gente fala um pouquinho assim de humanidade também, né? Porque o processo penal a gente sabe, Marcos, que é uma máquina de moer gente, né? É isso mesmo. Então a gente precisa tentar fazer com que esse processo penal seja um pouco mais humano, e eu acho que o acordo de não persecução penal traz muito dessa humanidade para dentro do processo.
Foi uma alegria conversar com você, Nestor. Eu não sei se o meu raciocínio está certo, mas assim, eu penso isso de uma forma realmente bastante avançada, né, porque é acordo de pena. Eu não posso falar que a norma de natureza mista vai só para os processos que estão em andamento, como aconteceu, por exemplo, a representação em casos de estelionato, por exemplo, que o próprio STF já limitou. Os casos em andamento, antes da lei, não estão ainda, não entram dentro do âmbito dessa representação, que é um erro. Sim, eu acho que é um erro também. Na sua finalização, vamos lá. Não, eu concordo com você que errou o Supremo nessa decisão também. E acaba desidratando aí o acordo de não persecução penal, né? Eu gostei muito da tua fala, quero agradecer demais a tua participação. Nós fizemos vários encontros discutindo o acordo de não persecução penal e você hoje puxou pontos que nenhum outro evento a gente tinha debatido. Então eu quero convidar todo mundo que gostou desse nosso bate-papo para assistir e compartilhar o link que já vai ficar disponível no IGTV assim que a gente encerrar. Depois também compartilhar o link que vai ficar disponível no YouTube do Arnes de Oliveira e Andreasa. Conosco e dar um grande abraço em você, Nestor. Muito obrigado pela tua participação. Eu que te agradeço o convite, você tem sido assim, um incentivador da turma lá de Göttingen, né, para a gente poder fazer lives, né? Eu acho que é muito legal. Verdade. Isso. Obrigado aí por ter feito o convite. Eu assim, estou muito honrado mesmo, né? Que bom que eu trouxe outros pontos aqui que são pontos que não foram abordados também em outras oportunidades. Para mim realmente foi uma honra muito grande. Obrigado, grande alegria. Um abração. Grande abraço a você e a todos. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço, obrigado. Saúde. Tchau, tchau. Tchau.